Bom dia a todos. Estamos neste vídeo falando das igrejas orientais. Então, preciso fazer uma introdução às igrejas orientais para que possamos depois falar da igreja maronita, neste vídeo também, e fazer uma introdução para a Mariologia nas outros ritos, bizantino, copta, armênio, siríaco, enfim, os outros. Então, quais são as igrejas orientais, como que são, ligados a Roma ou não? E aí, este vídeo é feito para dar uma introdução. Vou começar em fazer uma introdução falando, então, dessas igrejas orientais, do jeito que são conhecidas pelo mundo. Uma introdução, vou dizer, bem-vindos a esta apresentação, um fascinante ramo do cristianismo, com uma rica história e tradições únicas. A igreja, os papas, o ensinamento da igreja falava sempre de dois pulmões. A igreja respira de dois pulmões, o lado oriental, o pulmão oriental, o lado ocidental. Por isso, precisamos começar desde os primeiros patriarcados, que são 4 patriarcados, e falar depois do patriarcado de Constantinopla e de Moscou. Então, quais são os primeiros? Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém são as primeiras 4 patriarcados antigos. Depois foi instituído o patriarcado de Constantinopla e depois o patriarcado de Moscou. E, por fim, temos 6 patriarcados hoje. Precisamos, então, começar com os 4 patriarcados antigos. Referem-se às 4 principais sedes episcopais da Igreja Cristã primitiva, que tinham uma grande autoridade e influência, tanto espiritual quanto administrativa, nas questões eclesiásticas do Império Romano e além também. Com certeza, esses número 4 fazem parte da divisão do Império Romano Antigo. Esses patriarcados eram essenciais para o desenvolvimento da Igreja Cristã e foram reconhecidos como as principais dióceses, arquidióceses, digamos, patriarcado é uma diócese maior, que tinham primazia em termos de autoridade eclesiástica. E estes 4 patriarcados antigos do cristianismo são Patriarcado de Roma, Patriarcado de Alexandria, de Antioquia e de Jerusalém. Por que estou falando destes 4? Porque estes são as raízes do que temos hoje como igrejas ortodoxas, católicas, no mundo. São os 4 patriarcados antigos. Começando com o Patriarcado de Roma, localizado em Roma, com certeza. O líder sempre é o Papa, é considerado o sucessor de São Pedro. Quer dizer, São Pedro, ele que fundou o Patriarcado de Roma. A importância do Patriarcado de Roma é que é o centro da Igreja Católica Apostólica Romana e tem primazia entre os cristãos, com o Papa como líder supremo da Igreja Universal. Aliás, o Papa tem 2 papéis. Ele é o bispo de Roma, o patriarca de Roma, mas também é o líder da Igreja Católica inteira, do mundo inteiro.
Então, além de ser a autoridade suprema da Igreja Católica do mundo inteiro, também ele é, sobretudo, bispo de Roma, e tem um vicário para a diocese de Roma, enfim. Número 2, o Patriarcado de Alexandria, localizado no Egito, na Alexandria de Egito. Também é muito antigo este patriarcado. O líder é o patriarca de Alexandria, que teve uma grande influência sobre o cristianismo no norte da África e também nas regiões do Oriente Médio. Bom, pouco no Oriente Médio, mas sobretudo na África, Egito, Sudão atual e África. A importância que Alexandria foi um dos primeiros centros de aprendizado teológico e cristão, com muitos teólogos importantes. A começar com São Marcos. Ele é o fundador da missão ou da pregação em Alexandria. Os coptas, quer dizer, esta é uma palavra que vem do grego, Egito, coptas do Egito, tem como fundador principal o evangelista São João Marcos, que era discípulo de São Pedro, discípulo de São Paulo, e fundou lá a Alexandria como sé patriarcal primeiro. Bom, quando falamos de Marcos, de Pedro, daquela época não tinha nem bispo, nem patriarca de nada. São apelações que depois entraram na terminologia eclesiástica. Mas, digamos, a origem com São Marcos, e depois temos muitos padres da igreja, quer dizer, bispos que escreveram, Santo Atanásio, Santo Cirilo, vamos falar deles, e, com certeza, Orígenes e outras pessoas, escritoras cristãs, tão importantes na tradição alexandrina. Terceiro patriarcado, aquele de Antioquia da Síria. Localização, Antioquia, na atual Turquia, perto da fronteira com a Síria atual. Naquela época era um centro tão cristão, tão importante depois de Jerusalém, porque a missão saiu de Jerusalém para Antioquia, depois das perseguições em Jerusalém, depois da morte de Santo Estevão, depois da prisão de Pedro, de João, da prisão dos discípulos, dos apóstolos. Aí, depois desta perseguição de Jerusalém, a igreja se expandiu e foi o primeiro lugar tão importante fundado por São Pedro, Antioquia. E lá, no capítulo 11 dos Atos, do livro dos Atos dos Apóstolos, fala que a primeira vez na história, os seguidores de Cristo foram chamados cristãos. Capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos. O líder do patriarcado de Antioquia é o patriarca de Antioquia, que teve jurisdição sobre várias regiões no Oriente Médio. Se chama Patriarca de Antioquia e de todo o Oriente. Mas todo o Oriente quer dizer Síria, Líbano. Bom, enfim, mas também esta região é um pouco discutida até onde vai a autoridade do patriarca de Antioquia. Este é o terceiro patriarcado importante. E o quarto patriarcado é aquele de Jerusalém, localizado em Jerusalém, Israel. Estamos falando por importância, aquele de Roma mais importante. Alexandria vem número 2, Antioquia vem número 3 e Jerusalém vem número 4. O líder é o patriarca de Jerusalém, e a importância, este patriarcado é considerado o mais antigo e é um centro simbólico. Infelizmente, não é tão geográfico, cultural. Ele é um centro simbólico de grande importância espiritual devido à sua conexão com a vida de Jesus Cristo.
ele não teve o mesmo poder político como os outros três, mas é considerado o ponto de origem do cristianismo. Por isso, a Igreja Latina, quer dizer, o Papa, fundaram o Patriarcado Latino. Lá, imaginam, no Oriente temos um patriarcado católico latino, quer dizer, do rito latino, e não somente que são os líderes, os chefes católicos ortodoxos orientais que estão lá. A Igreja Ocidental colocou lá um patriarca latino, mas também temos outros patriarcas orientais em Jerusalém. Infelizmente, hoje essas cidades têm vários patriarcas, não aquele de Roma. Graças a Deus, Roma tem um único bispo até agora, até hoje, mas Alexandria temos pelo menos dois, um católico e um ortodoxo. Antioquia temos vários ritos, vários patriarcas, Ciro, Maronita, Ciro ortodoxa, greco-ortodoxa, enfim, em Jerusalém também. A mesma coisa a situação do patriarcado de Antioquia. Depois das divisões, foram acrescentados estes patriarcas a mais. Continuamos um pouco, então, com esses patriarcas, chegamos ao patriarcado de Constantinopla, localização a Istambul, atual, em Turquia, mas no passado se chamava Constantinopla e também Bizância. São três nomes para a mesma cidade atual, que é Istambul. No passado se chamava Bizância e também antes Constantinopla. Líder ou patriarca de Constantinopla é uma figura de honra entre os patriarcas ortodoxos. Hoje ele está sem autoridade sobre nenhuma igreja ortodoxa ou católica. Então, mas sabe quando foi dividido o Império Romano entre Oriente e Ocidente? Aí o Ocidente, a base foi Roma, como sempre foi aquele Império Romano, mas a parte oriental do Império Romano foi colocada em Constantinopla. Por isso, o bispo de lá reclamou e se tornou um patriarca. Então, um patriarca quer dizer instituiu um patriarcado por causa do lado oriental do Império Romano político. A importância é que foi este patriarcado de Constantinopla o centro do cristianismo oriental e o patriarcado mais proeminente no Império Bizantino. Quando falo bizantino, porque depois dos romanos vieram os bizantinos. Então, a Basílica de Santa Sofia, daquele momento, catedral patriarcal, quase 1000 anos, então, tão importante, simbolizando o poder e a influência do patriarcado na região. Hoje ele continua a ser uma importante instituição, mas, como falei, está sem poder. Aliás, no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, sempre tem uma delegacia deste patriarcado, um bispo, que é enviado a Roma para prestigiar o Papa de Roma e dizer que nós somos irmãos na sua festa de São Pedro. E sempre na festa de Santo André, acho que no final de novembro, sempre o Papa envia o cardeal Kurt Koch, aquele responsável do diálogo ecumênico, para Constantinopla, para Istambul atual, para prestigiar o irmão dele, porque sabem, Santo André é irmão de São Pedro. Então, são duas sés importantes como irmãs, mas infelizmente aquele de Constantinopla é ortodoxa. E vamos falar que foi aqui, quando foi dividida a igreja no ano 1054, entre o lado oriental ortodoxa, foi a Constantinopla, que aquele cardeal que veio lá, a Constantinopla, ele excomunicou o patriarca de lá e começou o cisma entre Oriente e Ocidente. Por fim, temos o Patriarcado de Moscou, que é a principal sede da Igreja Ortodoxa Russa e foi estabelecido
no ano 1589, separando-se do Patriarcado de Constantinopla, porque Constantinopla, como falei, se separou de Roma no ano 1054, em 1589, a Rússia se separou de Constantinopla, quando o metropolita Job de Moscou foi elevado ao título de patriarca, tornando Moscou um centro religioso da Igreja Ortodoxa na Rússia. Principais características deste patriarcado de Moscou é que é localizado, então, em Moscou, na Rússia. Líder é o patriarca de Moscou e de toda a Rússia, que é considerado o líder espiritual também da Igreja Ortodoxa Russa e também do governo russo. Importância: o patriarcado exerce grande influência tanto no âmbito religioso quanto na esfera política, especialmente após o fim da União Soviética, quando a Igreja Ortodoxa Russa recuperou sua posição central no país. O Patriarcado de Moscou tem uma grande quantidade de fiéis e uma importante presença no cenário ortodoxo mundial, sendo uma das maiores igrejas ortodoxas. A Rússia é grande. Agora, este problema de Ucrânia com Rússia, então, também na Ucrânia foram divididos os cristãos da Ucrânia. No entanto, também este patriarcado de Moscou é conhecido por suas relações tensas com outros patriarcados, como o de Constantinopla até hoje, especialmente em questões de jurisdição e política eclesiástica. Resumo sobre os patriarcados. Temos o primeiro patriarcado, Roma, líder da Igreja Católica Romana. 2, Constantinopla, que se tornou segundo patriarcado, porque o Império Romano é assim, naquela época, centro do cristianismo oriental ortodoxo, mas como falei, infelizmente está sem poder, nem político, nem eclesiástico, porque é bispo de Istambul, é assim. Terceiro patriarcado, Alexandria, aquele que no passado era o segundo, se tornou terceiro, influente no cristianismo no Egito, no norte da África. Aquele que era terceiro se tornou quarto patriarcado, é aquele de Antioquia, centro missionário de ensino cristão. E o quinto patriarcado mundial é de Jerusalém, o sexto será de Moscou. Então, o centro Jerusalém é o centro espiritual original ligado à vida de Cristo. Aqui Jesus Cristo começou. Desculpa, esses 5 patriarcados foram fundamentais na história da Igreja cristã e na formação da teologia cristã. A importância de cada um deles variava ao longo do tempo com influências políticas e religiosas, mudando o cristianismo nas respectivas regiões. Não esquecemos que o último patriarcado do ano 1500 do século XVI, 16º século, então foi fundado o Patriarcado de Moscou. Então, esta é a primeira ideia. A segunda ideia, parte segunda do nosso discurso de hoje, quais são as igrejas não calcedônias, que foram separadas do Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano 451, no qual a igreja definiu Jesus Cristo tendo duas, em greco, physis, naturezas, completas. Ele é completamente, inteiramente, perfeitamente homem, e ele é completamente, perfeitamente Deus. Então, as igrejas não calcedônias são aquelas que rejeitaram estas decisões do Concílio de Calcedônia no ano 451. Ele definiu, como falei, a natureza de Cristo como sendo duas naturezas, uma divina e uma humana, unidas de forma inseparável em uma única pessoa. Então,
uma pessoa em duas naturezas. Hoje, talvez é fácil, mas sempre difícil como ligar não uma esquizofrenia de Cristo no interior de Cristo, mas falar de uma única pessoa em duas naturezas completas, inseparáveis, aí um pouco difícil de entender aquela época. Então, esse é o problema cristológico. Essas igrejas possuem uma cristologia diferente, afirmando uma única natureza em Cristo. O que se chama em grego physis é natureza. Então, monofisista ou miafisista, a teoria monofisista ou miafisista, em oposição à doutrina calcedônia de duas physis, duas naturezas. Então, quais são essas igrejas que não aceitaram o concílio de Calcedônia no ano 451? A igreja assíria do Oriente. Esta é a primeira. A igreja assíria do Oriente, também conhecida como igreja nestoriana, é uma das mais antigas e importantes igrejas cristãs orientais. Ela tem uma história fascinante e um conjunto único de crenças que a distingue de outras tradições cristãs. Vamos entender um pouco sobre ela. E origem e história. A igreja assíria do Oriente surgiu 20 anos antes do concílio de Calcedônia, e como é separada desde 431, 20 anos antes de 451, ela ficou separada, então ficou fora. O que aconteceu? Então, se quiserem, um primeiro xisma aconteceu no ano 431, mas também antes, no ano 325, no primeiro concílio de Niceia, os arianistas também se separaram, mas não sobrou ninguém deles, os arianistas. Aqueles nestorianos, a igreja assíria de Oriente, existe até hoje, é separada de Roma, e não Calcedônia, então é antiga, e não Efésia, se quiserem, se separou do concílio do ano 431, que foi o concílio de Éfeso. Ela condenou as doutrinas que condenou as atribuídas. O concílio de Éfeso condenou Nestório, patriarca de Constantinopla daquela época. Imagina. O que defendia Nestório no ano 431? Ela tinha uma visão de Cristo que sugeria uma separação mais clara entre a natureza divina e a humana de Jesus, o que foi considerado herético pela maioria da igreja cristã naquela época do ano 431. Nestório, por consequência, diz que Maria é mãe de Jesus, homem somente, não é mãe de Deus. Aí, então, porque ele não entendeu esta união hipostática de Jesus entre divindade e humanidade. Ele falou, tem duas partes de Jesus. Se quiser, uma esquizofrenia. Apesar da condenação, os seguidores de Nestório não aceitaram as decisões do concílio de Éfeso e se organizaram como igreja independente, levando ao surgimento da igreja assíria do Oriente. E a igreja assíria do Oriente adota uma cristologia única, como falei, conhecida como cristologia nestoriana, embora o termo nestoriana seja contestado e considerado simplista. Eles acreditam que em Cristo existiam duas naturezas separadas e não inseparáveis, separadas, que são divina e humana, mas não de maneira tão separada quanto a teoria calcedônia. A crença central é que Jesus Cristo tem duas pessoas, uma divina e uma humana, unidas de forma misteriosa, mas sem mistura ou confusão entre as duas, sem nada de relação.
Isso difere tanto da cristologia calcedônica, porque também calcedônica não diz que tem em Jesus duas naturezas separadas. Não, diz que tem duas naturezas inseparáveis. Eles falam duas naturezas, mas estas duas naturezas, segundo Nestorius, são separadas. Por isso também é contra Éfeso e contra Calcedônia. Isso difere, então, tanto da cristologia calcediana quanto da miafisita, monofisita, adotada por outras igrejas como copta e armênios. Prática liturgia, a igreja assíria do Oriente, aquela ortodoxa, como estou falando, ela tem um lado católico que alguns bispos, 3 séculos passados, eles voltaram a Roma e se tornaram os caldeus. Então, os caldeus da Iraque tinha origem nesta igreja assíria do Oriente que saiu do concílio de Éfeso, que recusou Éfeso, recusou Calcedônia. Então, alguns bispos, 3 séculos passados, nestorianos, então, desta igreja assíria do Oriente, deixaram e voltaram a ser ligados a Roma, unidos a Roma, e acreditam em tudo que Roma ensina, e se tornam hoje, se chamam hoje a Igreja Caldeia do Iraque. O Papa visitou o Iraque no ano 2021. Se lembram quando visitou aquele patriarca que é cardeal, Saco, se chama assim, dos caldeias de Iraque, os cristãos do Iraque. Organizações e liderança. O líder da igreja assíria do Oriente, o patriarca de Babilônia, se chama, que historicamente tem residido em áreas que hoje fazem parte do Iraque, o de Irã também. A igreja tem uma presença significativa no Iraque, Irã, Síria, Líbano e outras áreas do Oriente Médio, além de uma diáspora considerável em países como Estados Unidos, Suécia e Canadá. Desafios modernos, para terminar com esta igreja assíria do Oriente. Ao longo dos séculos, a igreja assíria enfrentou várias perseguições e desafios, especialmente durante os períodos de invasões muçulmanas no Oriente e no Ocidente, mais recentemente devido aos conflitos no Oriente Médio. Hoje, muitos membros da igreja assíria estão dispersos pelo mundo com uma crescente diáspora cristã, particularmente devido à instabilidade política e social na região. Não somente desses ortodoxos da igreja assíria do Oriente nestorianos, mas também a todas as igrejas, os cristãos do Oriente Médio, todos estão sofrendo imigração. A Igreja Assíria do Oriente é uma comunidade cristã com uma rica herança e uma história de resistência e perseveração de suas tradições teológicas e culturais, tendo mantido uma identidade única e forte ao longo dos séculos. A missa, uma das anáforas dura 2 horas e meia. Então, eles têm uma tradição litúrgica, patrística, orações tão antigos, tão cheios de imagens. Para eles, Maria é mãe do homem, Jesus somente, e não mãe de Cristo, não mãe de Deus. Agora, continuamos sempre nesta parte. Quais são as igrejas não calcedônias? Falamos, então, a primeira é a Igreja Assíria do Oriente, que saiu no ano 431 em Éfeso, 20 anos antes do concílio de Calcedônia, e nunca voltou, nem aceitou também o concílio de Calcedônia. Só para lembrar, queridos irmãos e irmãs, quando falo de 2 concílios, um contra o outro, aquele que proclamou a unidade de Cristo foi Éfeso. Por isso Maria é mãe de Deus. Mas aquele que falou de 2 naturezas inseparáveis, o Calcedônia, aí aqueles que saíram,
disseram, vocês estão contra Éfeso. Mas não, eles não entenderam que essas duas naturezas são inseparáveis de Cristo. Bom, enfim, é um jogo de palavras sobre a cristologia do quinto século. Agora vamos falar das outras igrejas monofisitas ou miafisitas, como diz o concílio de Éfeso. Eles ficaram com Éfeso, recusaram Calcedônia. A primeira igreja é a Igreja Ortodoxa da Síria, ou Siríaca Ortodoxa, também conhecido como Igreja Siríaca Antiga, e a maior das igrejas não-calcedônias, seguidores da doutrina miafisita ou monofisita, que afirma que Cristo tem uma única natureza composta de divindade e humanidade. Nunca façam esta pergunta. Quando falamos de uma natureza, qual seria? As duas. Este é o problema de Éfeso, que Nestório não entendeu. Como que uma, duas? Então, assim definiu uma única natureza em Cristo, composta de divindade e humanidade. Por isso veio Calcedônia, 20 anos depois, corrigir. Mas não é uma, são duas naturezas inseparáveis. Aí saíram fora. Não. Estão contra Éfeso. Por isso, então, este siríaco da Síria são seguidores desta doutrina miafisita. O líder é o patriarca de Antioquio dos sírios ortodoxos, com certeza. Estamos falando dos sírios ortodoxos. Segunda igreja, aquela de Egito, copta ortodoxa. Vejam bem, queridos irmãos e irmãs, estas igrejas que se separaram, que saíram depois dos concílios Éfeso, Calcedônia, falei nestoriana, a igreja, como chamamos ela, Igreja Assíria do Oriente, e agora saíram de Calcedônia, do ano 451, Igreja Síria Ortodoxa, Copta Ortodoxa, e depois Armênia Ortodoxa ou Apostólica. Essas igrejas, alguns bispos, 3 séculos passados, no século 16, 17, 18, eles disseram, Jesus falou, sejam um, precisamos nos unir a Roma. Aí fizeram um cisma dentro das igrejas ortodoxas deles, e aqueles bispos, tanto armênios como siríacos, como coptas, como eles fizeram um cisma, e quando juntaram-se alguns bispos ortodoxos, sírios, armênios, eles voltaram a Roma, Roma aceitou eles e colocou um patriarca para eles. E se tornou, hoje temos igreja siríaca ortodoxa, temos igreja siríaca católica. Temos agora igreja copta ortodoxa, que são maioria, com certeza, e temos igreja copta católica ligada a Roma. Então, estou falando da copta ortodoxa, com sede no Egito, uma das igrejas mais antigas e importante do cristianismo oriental. Também adota a cristologia miafisita, considerando Cristo como tendo uma natureza unificada. Seu líder, o Papa, se chama Papa da Alexandria, não é a patriarca, ele se considera Papa, assim mesmo, rival, igual ao Papa nosso. A Igreja Armênia Apostólica, quer dizer ortodoxa, a Igreja Armênia também rejeita as decisões de Calcedônia e adota a cristologia miafisita de Éfeso. O líder da Igreja Armênia é o Catolicos, quer dizer aquele que une, que unificador. Catolicos quer dizer união. Católica quer dizer do mundo inteiro. Catolicos de todos os armênios com sede em Etchmiadzin, na Armênia. E temos também igreja etíope ortodoxa, a igreja que segue uma tradição cristã antiga, como as outras, rejeita a doutrina de Calcedônia. Então, estamos falando da Etiópia, embaixo, sul de Egito, e uma das maiores igrejas cristãs na África, e o líder dela é o patriarca de Addis Abeba. E a igreja Malankar ortodoxa,
localizada principalmente na Índia. A Igreja Malankar é uma parte da tradição síria que segue a cristologia miafisita, mas é da Índia. Siríaca indiana se chama Malankara ortodoxa. O líder é o catolicos da Igreja Ortodoxa Malankara. Então, quando falamos de catolicos, bom, normalmente não é patriarca, mas, enfim, não importa a apelação. Estas 5 igrejas não calcedônias. Vou repetir, quais são estas 5? Assíria, Igreja Assíria do Oriente, Igreja Siríaca Ortodoxa, Igreja Copta Ortodoxa, Igreja Armênia Apostólica Ortodoxa, Igreja Etiópia Ortodoxa e Igreja Malankara Ortodoxa. São 6, hein? Falando, acrescentando aquela da Síria do Oriente, porque ela, bom, antes, depois, 5 que rejeitaram Calcedônia, que são Siríaca Ortodoxa, Copta Ortodoxa, Armênia Ortodoxa, Etiópia Ortodoxa, Malankara Ortodoxa. Então, essas igrejas, 5 mais 1, 6, apesar de não seguirem a doutrina de Calcedônia, compartilham muitos aspectos em comum, incluindo a ênfase na tradição litúrgica, na veneração dos santos e na crença da autoridade das escrituras. Ao longo dos séculos, as igrejas não calcedônias mantiveram sua independência teológica e eclesiástica em relação ao restante da cristandade ortodoxa católica. Então, para mim, o que importa é essas 5, deixamos aquela nestoriana que saiu no Éfeso. As 5 não calcedônia consideram Maria mãe de Deus, porque Éfeso falou Maria é mãe de Deus. Eles estão de acordo conosco. Somente tem uma única igreja, que são hoje uma grande minoridade, não tem muitas pessoas, nem bispos, nem fiéis. Aliás, são separados pelo mundo, no Iraque, chamados aqueles, chamada, como falei, a Igreja Assíria do Oriente, é a única igreja que não aceita Maria, mãe de Deus. Parte 3. As igrejas ortodoxas. Então, agora entramos em outro mundo. As primeiras separações aconteceram no ano 431 e 451. Agora vamos no ano 1054. Este é o grande cisma entre Oriente e Ocidente, entre ortodoxas e católicas. As 6 primeiras igrejas que citei, acabei de citar, são as primeiras, mas não são somente elas. Existem outro cisma grande na igreja, que é no ano 1054, o grande cisma. Então, aqui vamos falar das igrejas ortodoxas acrescentadas àquelas 6. Não esqueçam daquelas primeiras 6. Agora vamos acrescentar mais igrejas separadas de Roma. A separação entre a Igreja de Roma e as igrejas ortodoxas ocorreu no grande cisma do 1054, um evento histórico que marcou a divisão definitiva entre o cristianismo ocidental, representado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e o cristianismo oriental, representado pelas igrejas ortodoxas, digamos, dos outros patriarcados. Nós temos 5, então, no ano 1054, vamos ficar uma católica e 4 ortodoxas, todas são separadas de Roma. Mas em toda essa história, a única igreja do Oriente que ficou sempre católica, ligada a Roma, desde a fundação do ano 410 com São Marum, somos nós, os maronitas. Nunca, desde o V século até hoje, nunca nos separamos de Roma. Aí tem uma dita que diz, se o Papa decidir um dia ir ao inferno, o único povo que vai segui-lo e ir com ele ao inferno
são os maronitas. Para ver como que nós, os orientais católicos maronitas, desde a origem até agora, nunca nos dividimos e nunca nos separamos de Roma. Então, agora, continuamos esta história. Esse cisma do ano 1054, cisma, foi o resultado dos séculos de tensões teológicas, políticas, culturais e litúrgicas entre, de um lado, o Papa de Roma e do outro lado, os patriarcas orientais. Por exemplo, quais são as causas principais? São três. A questão do filioque do latim. Filioque quer dizer é do filho, quer dizer filho. Que quer dizer é. Latim. Esta palavra é do latim. Filioque é do filho. O que quer dizer é do filho? No creio dizemos, o Espírito Santo procede do Pai. Filioque é do filho ou somente o Espírito Santo procede do Pai? Vejam, este é o problema que volta a João, capítulo 15, 16, onde Jesus diz, eu mando que procede do Pai, o Espírito Santo, mas ele procede também do Filho. Bom, enfim, a diferença teológica sobre a frase é do Filho, no credo original do quarto século niceno-constantinopolitano, que foi definido no ano 325 e 381, no Concílio de Niceu, do ano 325, e no Concílio de Constantinopla, do ano 381, não consta a palavra e do Filho. Então, primeiros dois concílios, os primeiros colocaram Jesus, não Jesus, creio no Espírito Santo, procede do Pai. E com o Pai e o Filho adorado. Mas de onde que procede esse Espírito Santo? Só do Pai. Assim falou o credo original. Aí, no século VIII, foi acrescentado somente na Igreja Católica do Roma e do Filho, por causa de Carlo Magno, mas foi uma das tensões, uma das causas, mas não é esta a causa. Outra causa, o papado. A primazia papal e a autoridade do Papa em relação aos patriarcas orientais. Os orientais, eles percebem que o Papa é igual, é primeiro entre igual. Ele somente diz no início da reunião, em nome do Pai e do Espírito Santo, basta. E depois se torne igual a todos os outros patriarcas. Na Igreja Católica, o Papa tem poderes mais do que dizer em nome do Pai no início da cerimônia. Não, ele tem outros papéis. Também, terceira causa é a diferença cultural, litúrgica, diferenças culturais e litúrgicas, incluindo o uso de diferentes idiomas litúrgicos e práticas do culto. Então, sabem, temos manifestações de ritos tão ricos, tão diferentes entre eles, entre os orientais e depois entre os orientais e os ocidentais. Por isso, após o cisma do 1054, as igrejas ortodoxas orientais que se separaram de Roma e formaram a Igreja Ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas, em sentido mais amplo, incluem várias igrejas que possuem autocefalia. O que quer dizer? Auto quer dizer a cabeça delas. Independência administrativa, em tudo. Voltam só a um único bispo, arcebispo, patriarca, católico, chamam ele como quiserem. Então, cada um tem mais que compartilham a fé ortodoxa e a mesma visão teológica. Então, temos 1000 anos juntos, mas segundo 1000 anos, o segundo século, o segundo milenário, não estamos juntos, não. Mas compartilhamos com a Igreja Ortodoxa muitas coisas. Os sacramentos, com certeza, a iconografia, porque foi o sétimo concílio ecumênico no século VIII, ele aceitou a iconografia cristã. Então, todas essas igrejas ortodoxas têm imagem, têm
não estátuas, não digo estátuas, digo ícones. Então, feitos com... Mas também aceitam Maria como mãe de Deus, aceitam os 7 primeiros concílios. Após o cisma, essas igrejas católicas romanas, desculpe, essas igrejas ortodoxas orientais continuaram a se desenvolver de forma independente da Igreja Católica Romana, como também ela, a Igreja Romana, continuou a se desenvolver fazendo concílios, dogmas, santos, independentemente das outras igrejas orientais. Cada uma delas mantendo sua própria estrutura e liderança, mas todas seguindo a teologia e a tradição ortodoxa oriental. As igrejas ortodoxas são organizadas em várias jurisdições que se distinguem em autocefalia e autonomia. A autocefalia significa que uma igreja é totalmente independente em termos administrativos e espirituais, enquanto autonomia significa que uma igreja tem certa independência, mas ainda mantém alguma forma de subordinação a uma igreja superior. Digo um exemplo: a igreja de Rússia, quando se tornou de autônoma a autocéfala, no século XVI, como falei, no 1500, o Patriarcado de Moscou, 589. Era uma igreja autônoma, mas depois se tornou autocéfala no ano 1589, tendo um patriarcado nada a ver com aquele de Constantinopla. Mas quando foi esta passagem de autônoma a autocéfala, no ano 1589. Antes dependia de Constantinopla. Ambas as categorias, autônoma e autocéfala, são em comunhão plena com as demais igrejas ortodoxas e seguem a mesma doutrina, liturgia e tradição. As principais igrejas ortodoxas que se separaram de Roma do ano 1054 e permanecem separadas até hoje são as seguintes, agora vou falar. Só queria dizer uma coisa: essas igrejas que têm bispos, arcebispos, patriarcas, são ortodoxas, eles veneram os santos, veneram Maria, Mãe de Deus, têm os sacramentos válidos, como nós temos sacramentos válidos, todos os sacramentos. Quando alguém é ortodoxa, quer dizer, é batizado na igreja ortodoxa, com certeza o batismo dele é válido, não como algumas igrejas evangélicas de hoje que batizam no Espírito Santo, não sei como que. Então, as igrejas ortodoxas têm um milenário de vida cristã juntos. Infelizmente, a data de Páscoa que eles têm não é a mesma data, não é a mesma forma de fazer a data de Páscoa dos católicos. E aí, no Oriente, causa um problema grave. Aqui no Brasil, ninguém percebe. Mas eu que venho do Líbano, Oriente Médio, aí, imaginam, temos todos os anos 2 festas de Páscoa. Uma festa ortodoxa e uma festa católica. E acontece uma vez cada 7 anos que as 2 festas são juntas, como no ano 2025. O problema é que essas igrejas não têm uma cabeça única, não têm um único líder. São todos iguais, são todos líderes, são todos importantes. Quando o Papa Francisco, e antes dele todos os papas, pediram, por favor, ajude-nos a nos unir, pelo menos à festa da Páscoa. Depois falamos dos assuntos litúrgicos, teológicos, dogmas, pelo menos como testemunha para as outras religiões. Faremos a mesma data de Páscoa entre católicos e ortodoxos. Aí, os bispos, arcebispos ortodoxos, deveriam se reunir. Porque como falar? Então, o Papa com quem vai falar? Falar com um não tem autoridade com o outro. Aí, chamou, por favor. Aí, entre eles, fizeram uma reunião. Não me lembro, acho que 2016, talvez, ou 17. Então, recente, essa reunião na ilha de Creta. Ausentaram-se pelo menos 4 arcebispos ou 3. Aquele de Antioquia dos gregos, aquele não sei onde. Aí não tomaram uma decisão. E no final,
ficou do jeito que está. Duas festas a celebrar todos os anos no Oriente. Os católicos seguem o ritmo católico de Roma e os ortodoxos continuam a separar na data deles, que eles imaginam que seja assim. Então, não deu certo, infelizmente. Por isso que digo, estes irmãos iguais de bispos, de arcebispos, não sei o quê, quando não tem cabeça, também fica dividido. Entre eles brigam muito entre eles. Não é que mas, sabe, liturgicamente, quando assistam a uma cerimônia, digamos, missa católica, não colocam a estola. E os padres também nossos, quando vão numa igreja ortodoxa, não podem colocar uma estola, para dizer não concelebram, nem missa, nem... Eles podem ficar no lugar dos padres, mas não podem colocar estola para dizer não estamos ainda em comunhão total entre nós. Vamos continuar. Então, quais são as igrejas ortodoxas? Falei aqui, autocefalia, autonomia. Tem uma comunhão plena entre todas as igrejas, quer dizer, elas podem colocar estola na liturgia entre elas, mas não com a igreja católica. Eles aceitam a mesma doutrina, a mesma tradição. Enfim, então, essa é a estrutura da igreja ortodoxa. Agora, as igrejas ortodoxas autocéfalas. São aquelas que têm plena independência administrativa e espiritual. Porque depois vou falar das igrejas ortodoxas autônomas, na segunda parte. Estas igrejas são o número de 13, que são autocéfalas. Plena independência administrativa e espiritual. Ou seja, não estão subordinadas a nenhuma outra autoridade e têm sua própria liderança. Elas têm uma hierarquia própria e a autoridade final em questões eclesiásticas é tomada internamente, sem a necessidade de aprovação de um patriarcado superior. Quer dizer, a autoridade superior é esta que é superior. Cada uma dessas igrejas tem seu próprio patriarca que é superior àquele rito. Arcebispo metropolita, patriarca, como quiser. Elas estão em plena comunhão, unidade doutrinária com todas as outras igrejas autocéfalas. As principais igrejas ortodoxas autocéfalas são a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, Patriarcado Ecumênico, que falei do início. É também conhecida esta Igreja de Constantinopla como Igreja Ortodoxa Ecumênica. É a principal igreja ortodoxa do mundo e a primeira em dignidade entre as igrejas ortodoxas. O líder é o Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Embora a sede do patriarcado tenha sido em Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia, a igreja se expandiu para várias partes do mundo, com uma grande diáspora de fiéis ortodoxos, especialmente na Grécia, Turquia, Bulgária, Romênia, Rússia, Estados Unidos e outros países. Igreja Ortodoxa Russa. Segunda, falei, são 13, que são igrejas autocéfalas. Russa quer dizer o patriarcado de Moscou, a igreja ortodoxa russa do patriarcado de Moscou. Moscou é uma das maiores, mais influentes igrejas ortodoxas do mundo. Ela tem uma enorme comunidade na Rússia e na diáspora russa em todo o mundo. A liderança espiritual da igreja é com o patriarca de Moscou de toda a Rússia. Se chama assim, patriarca de Moscou e de toda a Rússia. É uma das maiores, mais influentes igrejas ortodoxas do mundo. A liderança, então, com ele, a igreja russa tem uma longa história e desempenhou um papel importante na cultura e na política da Rússia ao longo dos séculos. 3.
A Igreja Ortodoxa Grega não é patriarcado, é um arcibispado. Né? Começamos então, mas é autocéfala, não volta a ninguém. Grega. Aquela ortodoxa grega é uma das igrejas mais antigas e influentes, com a maior parte de seus fiéis na Grécia e uma grande diáspora, especialmente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido. Ela está sob a liderança do arcebispo de Atenas e de toda a Grécia, mas faz parte do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Agora, vamos continuar. Igreja Ortodoxa Sérvia é um patriarcado, é uma das principais igrejas ortodoxas com grande comunidade na Sérvia, Montenegro e também em comunidades da diáspora. Ela é liderada pelo Patriarca de Belgrado. Aqui, então, é um patriarcado. A Igreja Ortodoxa Romena também é um patriarcado, em Bucareste. É uma igreja com uma grande comunidade na Romênia e nas regiões vizinhas. Ela é uma das igrejas ortodoxas mais antigas, com raízes profundas na história do cristianismo oriental. A Igreja Romena Ortodoxa é liderada pelo Patriarca de Bucareste. E Igreja Ortodoxa Búlgara, também patriarcado. A Igreja Búlgara Ortodoxa tem uma rica história, é uma das igrejas mais antigas, com uma forte presença na Bulgária. Ela é liderada pelo Patriarca de Sófia. Há outras igrejas importantes, também autocéfalas. A Igreja Ortodoxa Georgiana, catolicizado é como bispado, se quiserem. Bem, a Igreja Ortodoxa Georgiana tem uma história distinta, sendo uma das igrejas cristãs mais antigas, com raízes no cristianismo primitivo. Ela tem uma grande comunidade na Geórgia e uma diáspora menor. A igreja georgiana é liderada pelo patriarca de toda a Geórgia. Oitava igreja autocéfala se chama Igreja Ortodoxa Polaca, também é um arcibispado, não é patriarcado. É uma igreja com uma menor, mas significativa comunidade na Polônia, formada principalmente por cristãos de origem eslava oriental. Ela é liderada pelo metropolita de Varsóvia e de toda a Polônia. Nona igreja, aquela ortodoxa albanesa, também é um arcibispado. Tem uma história antiga, com uma significativa presença na Albânia. Embora sua comunidade tenha diminuído ao longo do século XX, ela ainda tem uma influência cultural importante no país. A igreja albanesa é liderada pelo arcebispo de Tirana e de toda a Albânia. Igreja Ortodoxa Ucraína, ucraniana, é um arcibispado também. Embora haja uma divisão interna entre a Igreja Ortodoxa Ucraína, sob o Patriarcado de Moscou, e a Igreja Ortodoxa Ucraniana Autônoma, sob o Patriarcado de Constantinopla, ela é reconhecida como autocefálica por muitos. Quer dizer, ele não precisa voltar nem aquele bispo, patriarca de Constantinopla, nem aquele patriarca de Rússia. Saibam que esta igreja ucraína, em Curitiba, no Brasil, temos o ramo católico, quer dizer, uma das igrejas, como eu falei, em 3 séculos passados, ou 2 séculos aí, alguns bispos se dividiram e disseram, nós vamos voltar a Roma. Aí deixaram a igreja de origem ortodoxa e temos em Curitiba um arcebispo ucraíno católico. E sabem, todas essas igrejas são do rito bizantino. Eu vou continuar. O rito, depois falo disso. Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Antioquia atua principalmente no Oriente Médio, com presença no Líbano e da Síria. Aqui temos metrô ortodoxa. Este é um bispo aqui em São Paulo,
também no Rio de Janeiro. Um bispo tem várias paróquias no Brasil, e tem bispo em São Paulo ortodoxa, como falei, na estação de metrô ortodoxa. Esta, a 11ª igreja aqui nesta lista, se chama Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Antioquia. Este bispo faz parte de um sínodo cujo cabeça, é patriarca ortodoxa de Antioquia. Atua principalmente, como falei, no Oriente Médio, mas existe também aqui. E também temos Igreja Ortodoxa de Jerusalém, e temos Igreja Ortodoxa de Cipriota, que é autocéfala. Então, como falei, temos Patriarcado de Antioquia, metrô ortodoxa em São Paulo, Patriarcado de Jerusalém, papel histórico no cristianismo oriental e jurisdições no Oriente Médio especialmente, patriarcados históricos. Agora voltamos à segunda parte, as igrejas ortodoxas autônomas, quer dizer, dependem de uma igreja autocéfala. Bom, quais são? São aquelas, embora tenham autonomia ou independência material em questões administrativas e litúrgicas, ainda estão subordinadas a uma igreja superior autocéfala em termos de liderança e autoridade, sobretudo no fato de pedir o que se chama santo óleo da crisma e a consagração do chefe da igreja. A autonomia de uma igreja é concedida por um patriarcado superior ou arcebispado superior. Ela pode ser revogada se necessário. Não aceitam a separação. A igreja autônoma tem liberdade para decidir muitas questões internas, mas ainda mantém uma ligação com a igreja superior em questões doutrinárias e de governança. E são as igrejas autônomas mais importantes, são 5. Igreja Ortodoxa da Finlândia, autônoma sob a jurisdição do Patriarcado de Moscou. Finlândia sob Moscou. Ela tem sua própria hierarquia, mas ainda mantém laços com Moscou. Segunda igreja, aquela de Japão, originalmente subordinada ao Patriarcado de Moscou, mas agora é uma igreja de Moscou, igreja autônoma sob o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Terceira igreja, aquela ortodoxa na América, OCA. Embora tenha sido inicialmente uma parte do Patriarcado de Moscou, a Igreja Ortodoxa na América se tornou autocéfala no ano 1970. Então, e o recente, ela quis se separar de Moscou totalmente. Aliás, Estados Unidos e Moscou não sei como que se dão bem entre eles. Mas sua autocefalia não é reconhecida universalmente por todos os patriarcados ortodoxos. Quarta Igreja Ortodoxa de Tchecoslováquia, atualmente Igreja Ortodoxa Tcheca e Eslovaca, era subordinada ao Patriarcado de Constantinopla, mas obteve autonomia no ano 1951. Igreja Ortodoxa da Estônia, originalmente subordinada ao Patriarcado de Moscou, a Igreja Ortodoxa Estoniana foi reconhecida como autônoma pelo Patriarcado Ecumênico de Constantinopla no ano 1996. Mas, com a restauração da soberania de Estônia, a Igreja Ortodoxa Estoniana tem sua própria administração, embora ainda esteja em comunhão com outras igrejas ortodoxas. Então, depois desses, já vimos 3 partes, os patriarcados antigos, que são 4, mais 2, Constantinopla e Moscou, são 6. Segunda parte do nosso programa, desta introdução às igrejas orientais, as igrejas não calcedônias, que são uma de Éfeso e 5 de Calcedônia. As igrejas ortodoxas divididas em ortodoxas autocéfalas são 13. Igrejas ortodoxas autônomas são 5. E agora as igrejas católicas orientais. Então lá
vamos um pouco falar desse mundo oriental que está com Roma. Agora, esta parte quarta é tão importante. Aí temos 7 ritos. Rito bizantino, siríaco, armênio, copta, etíope, malabar e nestoriano. Então, como falei, essas igrejas estavam ortodoxas, contra Roma e se separaram, voltaram a Roma. Uma pergunta. Qual é a única igreja que nunca foi separada de Roma? A igreja maronita, que faz parte do rito siríaco. Mas o líder maronita não se separou. Quando a igreja siríaca se separou, ele não se separou. Então vamos lá conhecer estas igrejas orientais católicas. São igrejas que mantêm tradições litúrgicas, culturais e espirituais orientais, mas que estão em plena comunhão com a Igreja Católica Romana. Como falei, o cardeal do Iraque, Caldeu, que era assírio, como falei, alguns séculos passados, agora se tornou a Igreja Caldeia, é um cardeal que pode eleger o Papa e pode se tornar Papa, cardeal Saco, aquele patriarca da Babilônia, do Iraque, católico. Em plena comunhão com a Igreja Católica Romana, reconhecendo o Papa como líder supremo da Igreja Universal. Exceto a Igreja Maronita, como eu falei, essas igrejas surgiram historicamente após a separação dentro das igrejas delas com algumas igrejas ortodoxas orientais e foram reunificadas com a Igreja Católica, mantendo suas próprias práticas e identidade. Existem várias igrejas orientais católicas em todo o mundo. Elas seguem diferentes ritos litúrgicos, mas todos estão unidos em Roma na fé e na autoridade papal. Aqui estão as principais igrejas orientais católicas. Primeiro, igrejas de rito siríaco. Essas igrejas seguem o rito siríaco, quer dizer, conservam a língua aramaica de Jesus. Siríaco e aramaico são próximos. Têm suas raízes na tradição aramaica e siríaca. A igreja maronita, principalmente no Líbano, mas com comunidades em vários países, é a única igreja oriental que nunca se separou de Roma. Igreja siríaca católica, igreja caldeia no Iraque, como falei, e comunidades ao redor do mundo, igreja Sírio-Malabar, principalmente na Índia. Se separou dos ortodoxos Malankar, temos Malabar. Malabar são católicos. Igrejas de rito bizantino. Essas igrejas seguem o rito de Bizância, de Constantinopla, de Istambul atual. Então, que é o mesmo usado pela maioria das igrejas orientais ortodoxas que falei. 3 autocéfalas e 5 autônomas. Todos seguem o rito bizantino. Que são essas igrejas? Igreja greco-católica ucraniana, Igreja greco-católica da Ucrânia. Como falei, existe em Curitiba um arcebispo para eles. Igreja greco-católico melquita, Igreja greco-católica da Síria e do Líbano. Se conhece em São Paulo aquela igreja do lado do ortodoxa, um pouco perto do Shopping Paulista, chamada Nossa Senhora do Paraíso. São católicas, tem um bispo lá, esse bispo ligado a um sínodo no Líbano, que é Líbano-Síria, esse sínodo tem um patriarca ligado a Roma. Melquita chamado. Melquita quer dizer rei. Igreja Católica Húngara, Igreja Católica Romena, Igreja Católica Russa, também ligada a Roma. Então, esses são do rito bizantino. Já vimos rito siríaco. Rito bizantino quer dizer o grego que domina. Agora, outros ritos orientais católicos. Temos rito armênio, Igreja Católica Armênia ou Igreja Armênia Católica. Na estação do metrô Armênia, temos de um lado a Igreja Ortodoxa, outro lado a Igreja Católica. Tem um bispo para Brasil, América Latina, que é armênio católico. Igrejas do rito copta,
Igreja Católica Copta ou Igreja Copta Católica, existe um patriarca com bispos. Já visitei o Egito várias vezes, conheço muito bem esta Igreja Copta Católica ligada a Roma. Igrejas de rito etíope, Igreja Católica de Etiópia, Igreja Etíope Católica, e rito Malabar, Igreja Sírio-Malabar, principalmente na Índia, uma das maiores igrejas orientais católicas, porque na Índia cresce muito, e também nestoriana, Igreja Católica Caldeia, na tradição do antigo Império Persa, atualmente no Iraque e comunidades ao redor do mundo. Características comuns das igrejas orientais católicas: a liturgia, liturgia independente, mas relação com Roma, ritos e cultura. Primeira coisa, a liturgia. Cada uma dessas igrejas possui sua própria liturgia e ritos, que podem ser bizantinos, siríacos, armênios. Cada rito tem uma rica tradição de cânticos, orações e celebrações que são distintas da liturgia romana. Relação com Roma, essa segunda característica, embora mantenham sua autonomia litúrgica, as igrejas católicas orientais reconhecem a autoridade do Papa, com o Papa sendo considerado o líder espiritual de toda a Igreja Universal, incluindo essas igrejas. Por exemplo, no território do Oriente, quando o sínodo da igreja precisa de um bispo, eles fazem a eleição de um padre para ser bispo, em segredo, ou mandam o nome a Roma. Roma aprova a eleição daquele padre para ser bispo. Não é que eles fazem um bispo assim. Não, precisa voltar ao que se chama Congregação ou Dicastério dos Bispos de Roma, das igrejas orientais. Em Roma, é Roma que decide quem se torna bispo, quem não. E muitas coisas, assuntos também litúrgicos. Terceira característica, ritos e cultura. As igrejas orientais católicas preservam práticas religiosas e culturais próprias, como o uso de línguas litúrgicas antigas, grego para rito bizantino, aramaico e siríaco, e tem tradições litúrgicas e devocionais que diferem da Igreja Católica Romana. Essas igrejas são importantes porque mostram a diversidade dentro da Igreja Católica, mantendo tradições orientais e, ao mesmo tempo, estando unidas na comunhão com Roma. Elas existem principalmente em regiões do Oriente Médio, da Índia, do leste europeu, mas também tem comunidades em outros lugares do mundo. Esta introdução às igrejas orientais, agora feita, como falei, Oriente Médio, leste europeu, Índia, diásporas, até o Brasil. Para concluir, igrejas orientais católicas, igreja maronita, igreja siríaca católica, vou falar depois porque que esses números invergem, porque está inverge, igreja siríaca católica, igreja caldeia do Iraque, igreja sírio-malabar, igrejas de rito bizantino, temos aquela Ucraína, melquita, húngara, romena e russa, temos o rito armênio, o rito copta, rito etíope, malabar e nestoriano. Queridos irmãos e irmãs, como estamos fazendo um curso sobre a Mariologia no Oriente, então eu pensei que é bom, depois das aulas introdutórias sobre a teologia, as bases da teologia da Mariologia no Oriente, os padres das igrejas orientais e toda essa introdução sobre igrejas orientais, agora vamos passar às igrejas católicas orientais, a Mariologia de algumas das igrejas, escolhi 5. Uma igreja maronita eu vou fazer e faz parte da prova, que será no último dia entre nós. Então, no outro vídeo eu vou falar da Mariologia na igreja maronita, mas sabem que 4 de vocês agradecemos desde já, que vão fazer, são voluntários, não vão fazer a prova final, mas vão expor a Mariologia na Igreja Siríaca Católica. Um outro aluno de vocês vai expor a Mariologia no rito bizantino. Vejam, tem muitos ritos que dá para saber. E temos também um outro aluno que vai fazer a Mariologia no rito armênio,
e um outro aluno que vai fazer a Mariologia no rito copta. Eu vou dar a vocês alguns documentos que falam da Mariologia nessas igrejas, mas saibam que somente a igreja maronita faz parte da prova. As outras exposições e outros documentos sobre a Mariologia destas igrejas não faz parte da prova final. Então, agradeço dessa primeira vídeo que falou então sobre a introdução das igrejas orientais. Próximo vídeo vou falar da Mariologia do Maronita, então na igreja maronita. Agradeço a sua atenção.